Sim. Eu vi o Abel Braga falando ali, eu vou dar uma notícia pro torcedor, vai parar de... Não vai parar de sofrer. Os dias de sofrimento acabaram. Não acabaram não. Até porque a comparação vai ser sempre o Flamengo. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar tentando chegar a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E o Abel Braga, né, no primeiro contato aí com o torcedor do Vasco, através da Vasco TV, soltou uma mensagem forte aí, né? O torcedor do Vasco não vai ter mais sofrimento, vai parar de sofrer, a família vascaína. E aí eu quero trazer aqui esse debate aí da ESPN, falando também um pouco mais sobre a contratação do Pedro Raul, mas o Silas discordou, né? Acho que o Vasco ainda vai ter sofrimento em 2023, quero passar aqui e saber a opinião de vocês. Dentro desse processo aí do vascaíno não sofrer mais, que é o que a gente mais quer nessa vida, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esses 2 últimos anos aí, né? Uma permanência na Série B, também esse sufoco que foi, e claro também os últimos anos que o Vasco não é competitivo, a gente quer mudar essa realidade, e o Pedro Raul é uma peça importante nesse sentido. A gente tem que dizer, né, nos últimos anos, aonde o Vasco conseguiu contratar, comprar um jogador de destaque do último campeonato brasileiro. Isso não existe há muito tempo, mas a SAF realmente mudou essa realidade, mas a gente tem que pontuar aqui, tem que cobrar que falta muito trabalho. É um bom reforço, mas tem muita coisa para acontecer, muito jogador tem que chegar para o Vasco ser competitivo. E chegou mais um, hoje aí confirmado oficialmente, que é o volante Patrick de Luca, família vascaína. E aqui, antes de comentar um pouco mais sobre essa contratação, queria botar na tela aí o comentário aqui de um torcedor do Bahia que comentou no nosso vídeo aqui, né, falando aí que o Patrick de Luca, muito obrigado por levar esse jogador, é um reforço para nós. Eu achei engraçado, claro que é somente uma opinião de um torcedor, até que tem outra aqui também que tá sempre comentando aqui, fala que graças a Deus a gente contratou aí, tá levando o Patrick de Luca. Isso me assusta um pouco, mas família vascaína faz parte aí da análise do Paulo Brax, da 777, inclusive na coletiva ele falou um pouco sobre isso. O torcedor do Vasco vai ter que procurar entender aí as contratações que nós fizemos. Então, essa aqui do Patrick de Luca é um jogador que eu não vi com destaque, com olhos de destaque na Série B do ano passado. O torcedor do Bahia tá aí, ó, muito obrigado por levar. Então, família vascaína é uma contratação que eu não gosto, mas vou torcer aí para que ele possa ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é a nossa paixão. Olhando também pro Barbieri, olhando a característica do Patrick de Luca, lá no RB Bragantino ele até tinha alguns jogadores com essa característica, se eu não me engano até o Jobson, que depois foi pro Santos e tudo mais, que era um primeiro volante pegador de marcação, mas o Barbieri poucas vezes utilizou essa característica. Eu acho que é importante até ter no elenco para determinados momentos do jogo, onde você tá ganhando, quer se defender um pouco mais, mas se você reparar, o Barbieri lá no RB Bragantino usava 2 volantes de saída, de qualidade. Ele usou o Raul, que passou aqui pelo Vasco de primeiro volante, e aqui no Vasco até mesmo a gente conheceu o Raul como segundo, né, naquela campanha de destaque do Vasco ali, de recuperação do Vanderlei Luxemburgo, né, era o Richard de primeiro volante e o Raul de segundo volante. E lá no RB Bragantino, com o Barbieri, transformou o Raul de primeiro, porque tem uma saída de bola legal, um bom passe, um bom lançamento, então ele usava pouco esse jogador aqui com a característica do Patrick de Luca. Acho que Pedro Raul, tenho certeza que o Pedro Raul é um reforço, vem para somar, e o Patrick de Luca se trata aí de uma aposta. A gente não sabe o que esperar desse jogador em 2023, por isso falta muito trabalho, família vascaína. E dentro desse sentido aí que falta muito trabalho, surgiu essa informação, né, nos últimos dias, e confirmada pelo presidente do Talleres, o time da Argentina, onde o Vasco demonstrou no atacante aí Diego Valores, né, colombiano, jovem jogador. O Vasco teria oferecido aí 2 milhões de dólares, que dá aqui 10 milhões, mas eles estão pedindo aí, né, cerca de 7 milhões e 600 mil dólares, que dá em torno ali de 40 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador. Foi o próprio presidente também do Talleres da Argentina que até zoou por esse valor de 2 milhões de dólares que o Vasco quer comprar o Diego Valores. Eles vão levar só o braço. Então vem aí essa contraproposta, está nas mãos do Vasco. E aí pegando a outra situação que foi do Franco Fagundes, que o Nacional também teria pedido aí em torno de 8 milhões de dólares, que dá por aí também 40 milhões de reais. O Vasco falou que não estava no orçamento. E aí entendo que esse jogador aqui também não vai estar, família vascaína. Esses 2 jogadores aí do mercado sul-americano, onde o Paulo Brax falou que estava com uma análise pesada em cima disso, uma entrevista passada, que scouts da 777 estavam na Argentina, no Uruguai, com certeza observaram esses 2 jogadores aqui como muito potencial, mas é aquilo, né? Jogadores de qualidade, jovem, vão custar caro. Claro que nem sempre
podem entregar resultado. Por exemplo, o Botafogo, a maior contratação do Botafogo foi o Patrick de Paula e o cara não rendeu. Então, realmente são jogadores que, por ser jovens, em outro país, podem ali ter dificuldade de adaptação, no primeiro momento não render, mas, cara, jogadores de qualidade custa caro e pro Vasco contratar esses jogadores aí vai ter que tirar o papel colorido do bolso, o Josh vai ter que soltar os milhões e parece que tanto o Diego Valores como o Franco Fagundes não estão no orçamento aí, foi noticiado, se eu não me engano aí pela Atenção Vascaíno, família vascaína, mas todo mundo concorda com isso, precisamos de muito reforço, o Pedro Raul e o Patrick de Paula aí é só o início e aí reforço mesmo, eu só acho o Pedro Raul. Patrick de Lucas vai ter que se provar ao longo aí de 2023. Pelo menos essa aqui é a minha opinião. Vamos trazer aqui o debate lá do programa da ESPN, que o Silas soltou, ó. Discordo do Abel. Vai sofrer aí em 2023. Vamos ver aqui? Liga só. Número de Pedro Raul no Goiás. Foi destaque no Brasileirão. 50 jogos, 26 gols. 0,52 a média de gols por jogo. Assistências 2, os números da última temporada. O Zupac, a gente sabe que o Pedro Raul foi um dos destaques do Brasileiro e era esperado como um dos focos no mercado da bola na virada do ano. E ele vai para o Vasco. Isso para mim parece muito significativo do Vasco voltando à Série A, com o início de SAF. O torcedor tem que olhar e falar, opa, e aí? A gente sabe que não vai ser o padre Pedro Raul que vai mudar a rota vascaína para tudo. Mas é um começo, é um nome. Eu acho que é um movimento muito importante para os dois, né? Para o Pedro Raul, que já jogou em time grande, né? Já jogou no Botafogo, por exemplo. E aí voltou a rodar em times menores e fez um campeonato de muito destaque. Ele foi elogiado pelo Tite, inclusive. O Tite falava do Pedro e falava do Pedro Raul também, como esses centroavantes que ele gostaria de ter, desse perfil de atacante que ele gostaria de ter no elenco. Então é muito importante para o Pedro Raul uma nova oportunidade em um time grande, em um momento importante, para ele tentar se firmar no mercado como um jogador de fato, de elite, né? De times das mais altas prateleiras, em uma posição muito carente. A gente vê como os times sofrem para encontrar o centroavante desse porte. E eu sei, conversando com pessoas próximas ao Pedro Raul nos últimos meses, ele teve algumas ofertas. Por exemplo, durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo procurou o Pedro Raul. E o Pedro Raul e os seus agentes, quem cuida da carreira do atleta, eles entenderam que o São Paulo não era o melhor lugar para ele, porque o São Paulo já tem o Caleri. Então ele queria jogar. Era importante para ele algum lugar, algum time grande, algum bom projeto, que precisasse de um cara como ele para ser titular. E aí aparece essa possibilidade do Vasco. Então para ele foi muito bom, atende às demandas, e para o Vasco é muito bom também, porque assim, o Vasco vive um novo momento, o Vasco agora vai ter algum volume, é um interessante volume de aporte financeiro, mas não é o aporte financeiro que vai fazer o Vasco contratar, tirar o Pedro do Flamengo, tirar o Yuri Alberto do Corinthians comprando do Zenit. Esse primeiro momento é um aporte de investimento com alguma limitação, com algum limite. E ainda assim o Vasco contrata um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Então é uma mensagem importante também para o mercado, também para o seu torcedor. Olha, eu sou o Vasco e eu estou voltando. Eu não voltei de maneira definitiva, não estou na mais alta prateleira, mas eu estou me condicionando para tal, e foi buscar um atleta de destaque no mercado e que tem muito interesse em vencer em um time grande. O Vasco não contrata um jogador de barriga cheia. O Vasco contrata um cara que tem total interesse em fazer esse projeto virar. Ô André, eu ia te fazer uma pergunta que é aquela pergunta que pode caducar com o tempo, mas no dia de uma contratação, cabe qual o valor de uma negociação como essa. Eu sei que algum engraçadinho em casa pode falar 10 milhões e pouco, é o valor da contratação. Eu falaria para ele. Exato, eu vi que você pegou ar. Mas assim, qual o significado? Pronto, aí eu excluo os engraçadinhos desse movimento do Vasco. Na verdade, você está perguntando a diferença entre o preço e o valor, né? É o isso. preço a gente sabe. Tem muita gente que não sabe a diferença entre preço e valor, mas é legal falar sobre isso. O preço é esse aí. 10 milhões e pouco. Oficialmente divulgado, então tá aí, todo mundo pode saber. O valor, como dizia o Gustavo, é daquela contratação que representa uma era diferente, que está começando. Então, de fato, o Vasco, nesse momento, não vai fazer uma contratação absolutamente bombástica, não vai entrar, eu creio, em algumas divididas contra pesos pesados do ponto de vista do orçamento aqui no futebol do nosso continente, porque o momento do Vasco é outro, né? Assim como o momento do Botafogo, nessa temporada que terminou, era outro. E houve ali uma situação em que a torcida estava mais apressada do que o próprio projeto, né? Falando de algumas rusgas entre setores da torcida do Botafogo e aquilo que acontecia, a temporada terminou bem, com um bom trabalho da comissão técnica. Mas falando do Vasco e do Pedro Raul, eu acho que é isso. É uma demonstração daquilo que o Vasco pretende, um jogador que poderia ter sido disputado talvez até por esses pesos pesados, mas aí eu acho que o Vasco se deu bem, não só porque procurou o jogador certo, mas porque esse papel em outras equipes está preenchido. Sim. E aí o jogador, não é que ele fica disponível para quem quiser, não se trata disso, mas não. É um movimento que outros clubes nesse momento não quiseram fazer, em virtude do destaque que ele teve, porque isso sempre acontece.
vários jogadores ao longo dos últimos anos ocuparam a posição no mercado de uma temporada para outra que o Pedro Raul ocupava da última para a próxima. E agora o Vasco fez um bom movimento, e é um movimento que tem o significado de um time que está se reestruturando também em campo, e acho que é uma contratação que vem com uma etiqueta de foi só a primeira. Porque o Vasco, como disse o Abel, pretende ser um time com um investimento sério a partir de agora. Silas, queria te ouvir também. E o Pedro Raul só ficou atrás do Germán Cano, que se essa SAF tivesse entrado no Vasco algum tempo atrás, Não tinha ele saído. poderia ter permanecido. E pensa, gente, Pedro Raul e Germán Cano. Não diria para jogar os dois juntos, até poderiam jogar mais dois caras que... E a gente vê os gols do Pedro Raul, a gente vê o gol que a gente mostrou aí contra o Santos, com o Bauer na marcação. Ele protege o Bauer com o corpo de esquerda, faz um gol por cobertura, ou seja, um jogador que sabe o que está fazendo. Fez gol na Vila, fez gol no Morumbi contra o São Paulo. Um jogador que assim, chamou a atenção de todos, e parabéns ao Vasco. E nessa disputa, né, como disse o André, conseguiu levar um jogador, eu não sei qual foi a negociação, a conversa para atraí-lo, e também escapou de não ir, né, porque se não fosse o goleiro do Vasco tão criticado, que faz uma defesa contra o Ituano, a lá Gordon Banks, aqui em Itu, e aquele gol de pênalti do Nenê, né, no comecinho do jogo, que acabam, assim, ajudando a SAF a confirmar o trabalho, poder fazer as contratações, e eu não sei se foi o Zupa ou o André que falou, mas... no chão. Sim. Eu vi o Abel Braga falando ali, eu vou dar uma notícia pro torcedor, não vai parar de sofrer. Os dias de sofrimento acabaram. Não acabaram não. Até porque a comparação vai ser sempre o Flamengo. Porque o Fluminense já entrou na briga, o Botafogo está entrando de uma maneira diferente, respeitou o momento da reentrada entre os grandes, porque foi com o pezinho no chão, o Luiz Castro está aí fazendo um lindo trabalho. Então eu acho que o caminho do Vasco tem que ser esse também, para voltar a ser um gigante da colina de verdade, né? Tá aí, família vascaína, concorda aí com esse debate lá no programa da ESPN Brasil? Pegando essa última fala aí do Silas e também pegando na última coletiva do Paulo Brax, onde ele disse, né, vamos esquecer um pouco o Flamengo, e eu concordo com isso. Acho que o Vasco tem que olhar pro futebol brasileiro e olhar todos os times que nós vamos competir no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não só olhar aqui para os nossos rivais estaduais. E aí eu concordo, não que vamos sofrer, porque a gente tem que acompanhar o trabalho, ver as contratações que vai chegar. Como o Paulo Brax disse, que ele imagina um Vasco pronto para ser competitivo somente em abril, então vamos aguardar esse processo aí, esse trabalho do Paulo Brax junto com a 777, os nomes que vão ser escolhidos também pelo Barbieri e pelo Abel Braga, que vão participar desse processo da escolha de jogadores. Inclusive o Abel Braga falou que vai ajudar nesse sentido. Então, quando você olha para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, eu sempre cito aqui, né? Faça um exercício. O campeão até o 11º colocado, que é o Palmeiras ao Botafogo, eu acho o Vasco muito, mas muito atrás em termos de elenco desses nossos adversários. Quando eu olho também os times que subiram para a Série B, vejo o Grêmio à frente, vejo o Cruzeiro um pouco à frente, o Bahia nem tanto. Então tem muito trabalho pra gente realmente fazer. E pegar essa fala do Abel Braga, o Vascaíno não vai mais sofrer, irmão, é muita coisa pra fazer, é muito trabalho realmente pra acontecer e reforços de qualidade pra chegar. Porque quando você pega o cenário do futebol brasileiro hoje, ele é competitivo e ele está muito à frente do elenco que o Vasco tem. Então a gente entende que lá em abril, realmente reforços do nível aí do Pedro Raul ou até maior tem que chegar no Vasco para realmente essa mensagem aí que o Abel Braga falou não ser bravada, realmente ser verdade e ser comprovada dentro de campo. Então vamos acompanhar os próximos passos do Paulo Brax, da 777, os reforços que vão chegar, para aí sim a gente acreditar nessa fala aí do Abel Braga. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais a partir de 2023. Nesse primeiro momento ainda é bem pouca coisa aí, Pedro Raul e Patrick de Luca, na minha opinião, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.